E vamos falar, gente, do assunto da semana. Não é possível uma penitenciária de segurança máxima com 2 pessoas fugindo. Após fuga inédita de 2 detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enfrenta a primeira crise no comando da pasta com apenas 16 dias no cargo. Os fugitivos, identificados como Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento, são ligados ao Comando Vermelho e teriam usado materiais de uma obra do pátio como instrumentos na ação. Diante do ocorrido, Lewandowski determinou o afastamento da atual direção do presídio e escalou um interventor para comandar a unidade. Pode isso se na penitenciária de segurança máxima as pessoas simplesmente fogem porque têm acesso a materiais de construção, saem ali sem nenhuma cena cinematográfica, não tem helicóptero para resgate, não tem nada muito bem elaborado, simplesmente deram uma olhadinha pro teto, imaginaram que poderiam sair por ali, pegaram as ferramentas e deram linha na corda. São esses 2 aí ligados ao Comando Vermelho que fugiram numa penitenciária de segurança máxima. Como é que você viu essa situação aí, ô Diogo da Luz? Tem muito mais coisa aí que precisa ser esclarecida. Primeiro, é incrível que os 2 estejam juntos. O Tatu e Deizinho, ambos são criminosos perigosíssimos do Acre. Estiveram presos juntos, fugiram juntos da prisão, voltaram a ser presos, realizaram motins juntos na prisão no Acre e agora vieram para essa prisão de Mossoró juntos. Só isso já é uma coisa que não dá para admitir. Depois, essa história de dizerem que eles abriram 2 buracos na altura da luminária das suas celas e fugiram, tá muito mal contada, gente. Como assim? Da luminária para as celas eles desapareceram? Claro que não. Só posso imaginar que eles saíram andando, ou melhor ainda, dentro de um veículo. Talvez daquelas coisas que nós já vimos em alguns filmes por aí, dentro do carro da lavanderia, no meio das roupas. Porque é lógico, eles saíram pelo buraco da luminária, andaram pelo duto que é chamado de shaft, por onde passam os dutos de eletricidade, de água, de ventilação, etc. E foram sair em algum lugar, seja na lavanderia, na área de manutenção, em qualquer outro lugar. Porque, além de tudo, 140 e tantas câmaras estavam desligadas. Não é que algumas, um monte. A sequência de erros que aconteceram aí é muito grande. Chegam alguns especialistas a achar que não foi corrupção, e sim que houve chantagem sobre alguns dos agentes penitenciários, do tipo sequestro de parentes e coisas mais fortes ainda, que acabaram entregando. Porque que houve participação interna, não tenho dúvida. E insisto, eles não saíram pelo teto voando, não saíram de helicóptero, de asa delta, nada disso. E não saíram andando, porque dizem, mas não tem muralha. Tem 2 cercas muito claras, tem policiais, tem um monte de gente para ver. Eles saíram muito provavelmente dentro de um veículo, de um prestador de serviço, de sei lá o quê. Mas a história está ainda muito mal contada. E aí volta naquela coisa que eu acho mais importante. Nós vamos ficar discutindo as causas, foi, não foi, o que foi, não vamos saber direito o que aconteceu e vamos tocar a vida como sempre foi. Não está na hora da gente rediscutir a administração das nossas prisões? Será que não está na hora de admitir que o Estado é sempre extremamente incompetente, muito mais incompetente que a iniciativa privada para administrar as coisas? Veja quem mora na cidade de São Paulo, anda numa linha de metrô que é totalmente do Estado e numa linha que é privatizada, que é só uma concessão, mas já nota a diferença na qualidade dos serviços e de tudo. Recentemente parou a linha 1 na cidade de São Paulo por falta de energia, um problema qualquer local, mas as linhas privatizadas continuaram funcionando. Está na hora de, no mínimo, discutir. Não quero dizer que privatizou, resolve tudo, mas, no mínimo, discutir se não dá para a gente entregar a administração dos presídios para alguém que, caso falhe, saiba que vai perder totalmente o seu negócio. Então vai estar muito mais preocupado com isso. O sistema tem que ser rediscutido. Rodolfo, isso levantou esse debate aí da privatização dos presídios, como acontece lá fora. Você acha que pode ser um caminho para solução desse problema? Eu acho que dizer que tudo que é público é ruim, que tudo que é privado é muito melhor, eu discordo absolutamente dessa questão. E por que a coisa que
pública e não está tão boa, não pode ficar boa. Ela pode ficar boa, você precisa ter recursos, meios, administração séria, interesse em fazer com que as coisas fiquem boas. A linha do metrô uma das linhas do metrô privatizadas é uma das que mais dá problema nas linhas do metrô. Todo dia nos jornais da manhã aí a gente vê reclamações com relação a isso, e poucas vezes nós vemos problemas nas linhas que ainda são administradas pelo Estado. Então, dizer que tudo que é privatizado... No metrô não, Rodolfo, no metrô não. Tem a linha Esmeralda, da CPTM, que dá problemas, mas é uma linha problemática na estrutura. É uma linha que deveria ser feita de novo, sim, não no metrô. Mas essa questão da privatização dos presídios, eu acho que pode ser estudada. Mas eu não diria que tudo que é privatizado funciona melhor e é melhor do que... Tô de acordo. Acho que o debate tem que ser aberto. Sim, o debate tem que ser... Porque, por exemplo, nós vimos a privatização da Eletropaulo. Hoje a população reclama muito mais das questões de energia na cidade, principalmente na cidade de São Paulo, do que antes. Você percebe uma diminuição no número de funcionários, de prestadores, no atendimento ao cliente, porque visa-se muito mais o lucro num serviço que é de interesse geral da população. Mas aí também, né, é uma coisa que é uma concessão decidida na esfera federal, assinada na esfera estadual, que a prefeitura tem que engolir, o cidadão não pode dar o menor palpite, né? Quer dizer, isso aí é errado do começo ao fim. E ainda, um monopólio de presente. Por isso que eu acho que tudo tem que ser discutido. Perfeito. Eu acho que o debate tem que ser aberto. Mas não sei, talvez, se seria a melhor solução. Ô, Gesualdo, independente de ser privado ou público, há aí uma série de erros, né? A gente já viu aqui o Diogo falando, por exemplo, acesso a materiais de construção. Preso com acesso a material de construção. Um primeiro grande erro. A falta da muralha, né, que tem em alguns outros e que agora parece que vai ser protocolo, a partir dessa fuga, todos os presídios de segurança máxima também terão muralhas. O ministro da Justiça, inclusive, falou que eles escolheram uma data ali no meio do carnaval em que as pessoas estão mais relaxadas, como se um agente penitenciário pudesse relaxar em algum momento, tem um determinado horário ali de trabalhar relaxadamente com presos perigosos como esses. A gente tem ali claramente uma série de erros que geraram essa fuga e que gerou o afastamento da direção do presídio. Fez bem em afastar o diretor do presídio? Era o mínimo que se esperava, né? Eu concordo com o Diogo. Ou houve conivência, ou houve omissão, ou houve participação. Se não houve corrupção remuneratória, todo homem tem seu preço, como se diz. Algum tipo de pressão sofreram, mas o fato é que de um presídio daquela envergadura, só é possível que as pessoas fujam dali, que os detentos fujam dali, com a participação de alguém de dentro. Não existe outra alternativa. Ou houve uma omissão, ou um erro generalizado, ou conivência, participação direta de agentes ali mesmo. Agora, quanto ao segundo tópico da eventual privatização dos presídios, eu costumo... Vamos usar a frase que a gente ouviu durante 4 anos atrás. Vamos jogar dentro das 4 linhas? Ou então a frase do Lênio Luiz Streck, né? Em persistindo as dúvidas, consultemos a Constituição. É claro que o artigo 173 da Constituição e o 174 deixam muito evidente que o nosso modelo é um modelo liberal de Estado. O artigo 170 da Constituição também fala disso. Entretanto, diz que o Estado participará na economia diretamente em questões de relevância de interesse nacional e de relevância de interesse público. Fora isso, o Estado é mínimo na economia. Não significa que o Estado é mínimo na prestação dos serviços sociais, mas na economia. E me parece que o serviço penitenciário se encaixa nesse conceito de interesse público. Acho que colocar isso na mão da iniciativa privada é, no mínimo, temerário. A gente está pensando de um cumprimento de uma pena, de uma execução penal, que é uma legislação específica, que tem uma série de regras a serem cumpridas, que se o Estado cumpre mal, deveria melhorar o cumprimento do Estado. Mas conceder isso à iniciativa privada, ao meu ver, é no mínimo temerário. E o senhor, antes de você falar, durante as viagens, ou a viagem ao Rio Grande do Norte para acompanhar as buscas pelos detentos, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, concedeu uma coletiva de imprensa há pouco e disse que agentes irresponsáveis pela obra na penitenciária devem ser ouvidos. Os investigadores acreditam que a dupla segue escondida perto do presídio. Lewandowski afirmou ainda que não é possível dar um prazo para a solução da situação. A gente tem um trecho para acompanhar.
O terreno é difícil, as condições são desfavoráveis, nós acabamos de ter uma chuva torrencial que evidentemente prejudica a busca porque apaga os rastros, torna mais difícil a perseguição, inclusive noturna. Portanto, a questão de prazo e dias é algo que nós não podemos precisar. Além disso, o ministro também falou sobre a presença de grutas e o cuidado com os moradores da região. Eu soube agora e vi pelas fotos aéreas e, enfim, os mapas que me foram apresentados, que é uma região que tem grutas, não é? Onde as pessoas podem eventualmente se esconder. Quando alguém se esconde numa gruta, num buraco, os sensores térmicos também têm dificuldade de indicar a presença de pessoas humanas. Nós estamos também muito preocupados com a segurança da população, não apenas com a captura dos fugitivos. O ministro Lewandowski ainda falou sobre a estrutura dos presídios, que é antiga, mas assegurou que a segurança está garantida. Já sobre as informações de que o Ministério teria sido avisado antes sobre os riscos nas penitenciárias, o ministro afirmou que tudo será devidamente apurado. A gente também vai ouvir. Tudo que está sendo coletado em termos de documentos vai ser rigorosamente apurado e se houver alguma responsabilidade, aquele que for, enfim, responsável por alguma falha funcional terá que ser punido na forma da lei. Wilson Pedroso, esse pente fino a partir de agora é o mínimo que se espera, né? Tem que rever todos os protocolos, como já foi falado desde o início, tem que rever toda a estrutura, porque agora o que tem de presidiário olhando pro teto, pra luminária, pra saber se não dá pra de alguma maneira sair, não deve ser pouco. Olha, eu não quero fazer trocadilho Mossoró, mas desculpa, quem cuidava desse presídio devia ser o de Mocó, porque se o cara saiu pela janela, é muito amadorismo, deixar material de construção, deixar equipamento de construção. Eu tenho dúvida, eu acho que todas as hipóteses aqui podem ser prováveis, mas essa história de ter saído no carro da lavanderia, eu acho esquisito, porque se realmente saiu no carro da lavanderia, a operação da Polícia Federal, a operação do Ministério da Justiça continua sem enxergar nada, porque tem 300 policiais, 300 agentes fazendo a captura dessas pessoas, imaginando que eles se debandaram pela mata correndo a pé, não, porque se eles saíram por um carro, eles já estão lá no Paraguai, estão lá, sei lá onde, não estão mais no estado, né? Já saíram, já pegaram um aviãozinho que leva a droga para cima e para baixo e já estão em outro lugar, não estão mais lá no estado. Então, eu tenho que acreditar que realmente foi uma banalidade, uma imbecilidade o que fizeram lá naquele presídio, e o pior é isso, abre um precedente para os outros presídios, as pessoas começarem a ter outra atenção. Fala assim, pô, se saiu dali, vamos fazer aqui também. Vai lá descobrir o que aconteceu. Vai lá, vê se pegaram algum parente mesmo e deixaram eles saírem pela porta da frente. Porque o fato também é você imaginar. Eles fugiram e o cara da guarita, sei lá, eu não vi na cena, mas eu acho que tem 4 guaritas em cima da muralha. Pô, nos filmes que a gente assiste também, que as pessoas saem pela lavanderia, o cara da guarita, quando o cara sai correndo, sai metralhando, sai atirando. Você não vê um tiro, você não vê uma reação de ninguém. Não tem buraco na cerca. Não tem buraco na cerca. Você não vê reação de ninguém, as pessoas saem correndo, o cara da guarita tá olhando pra onde? Tá fazendo o quê? Não tem uma sirene, não tem um aviso de emergência. Falta tecnologia, falta tudo. Não é mais presídio de segurança máxima. Se os outros tiverem os mesmos problemas, nós estamos lascados. Então, realmente, tem que rever todos os protocolos. Eu sou a favor discordar do meu amigo aqui, eu sou a favor do teste, pelo menos fazer parte dos presídios de forma privada, até para Pra ter um modelo, teste? Um modelo, e não é nem teste, porque eu acho que segurança e presídio a gente não pode ficar testando. Vai testar, colocar um monte de nego segurança mágica, não dá pra testar, né? Vamos testar, coloca lá o Marcola, outro dia ele foge. Não, tem que tentar, tem que testar coisas mas eu acho menos ofensivos, né? Eu acho que tem que profissionalizar. Do jeito que tá aí, do jeito que a gente viu o Mossoró, o que não tem é profissionalização.
Não tem tecnologia, não tem profissionalização, não tem o básico de um olhar de alguém falar assim, pô, isso aqui, esse material aqui não pode ter. Porque se você for lembrar, uma coisa que não tem nada a ver com outra. A briga que nós tivemos de torcida, que o Capês na época era o promotor, que prendeu o nego pra cá, não sei o que lá. A confusão começou justamente porque tinha material de obra no Pacaembu. Material de obra a confusão começou por causa que tinha pedra e pau de um material de uma obra que estava sendo feita no Pacaembu. Sabe? Final da Copa São Paulo. Agora, você tem que ter olhar, né? Não é possível que um diretor, que um agente público de defesa que fica lá na guarita, vê aquele material lá e não acha que aquilo pode virar um instrumento de fuga. Agora o pessoal não assistiu nem os filmes de Hollywood, né? Os que mostram aí, não viram o Jack Bauer fugir várias vezes de várias prisões, assim como os filmes nacionais também que mostram muitas vezes as fugas. Eu acho que não deu tempo do pessoal que trabalha nisso. Não vamos demonizar tudo, né? Foram as primeiras. Tem 20 anos de história de presídios federais. Foi a primeira vez que aconteceu. Não dá pra dizer que tudo tá errado, que nada funciona, que tudo tem que ser... Aliás, tem que ser revisto constantemente. Mas dizer que é um fracasso o modelo também não é, né? Foram as 2 primeiras fugas na história dos presídios de segurança máxima federal. Não deveria ter acontecido? Não. Justifica? Não. Mas proporcionalmente... Mas eu concordo com o Diogo quando ele diz que os 2 criminosos são parceiros antigos, foram levados para o mesmo lugar e fugiram juntos. Alguma coisa nesse conjunto aí, desde esse começo, já estava errada. E tem mais um ponto importante também, Rodolfo, porque já haviam relatórios de falhas naquele presídio, que eu sei, de 2021... de 2020, ou seja, não é uma novidade absoluta pra gente. Se a gente está sabendo, lógico, os governantes também sabiam. É isso que falou o ministro, de que, segundo essas denúncias de que o Ministério já havia sido alertado por esses relatórios, haverá uma grande apuração para saber se de fato alguém foi avisado, se omitiu, se não deixou de da providência devida, e é de fato algo que precisa também, né? Precisa, e é importante também, numa hora dessa, a gente parar com essa torcida toda. É culpa desse governo, é culpa daquele governo, não sei o quê. Não, é o Estado brasileiro. Como eu disse, já havia relatórios de 2021 apontando falhas aí. Isso era o governo Bolsonaro. Então você gritando, culpa do Bolsonaro? Não, gente. E também dizer que a culpa é do Lewandowski, que acabou de assumir a cadeira, não dava nem tempo. E eu já vi teorias dizendo que, então já sei, o Flávio Dino foi pra favela do Maré para combinar que não sei o que e tal, e aí colocaram eles... Gente, vamos botar o pé no chão. O Estado brasileiro tem muitas falhas. Aceito a ideia de discutir, mas tem que ser uma discussão muito aberta sobre... Não é privatizou, resolveu tudo, mas discutir também o caso de privatizar, que, na minha opinião, ajuda muito, mas tem que rediscutir o Estado brasileiro que é falho. E eu não discordo num ponto que faz 18 anos que inauguraram o primeiro presídio de segurança máxima federal, né? Então não são todos 20. Foi 2005 o primeiro. Mas 2 fugas em presídio de segurança máxima, já não gosto nem desse nome, porque quando você fala em segurança máxima de um presídio, me passa a impressão de que outros têm segurança mínima ou não têm segurança, já não é legal. Mas enfim, nos presídios feitos para manterem lá dentro os piores criminosos do país, não pode ter nenhuma fuga. E eu insisto, eles não saíram pela cerca furada, nem por um túnel escavado. E eles estavam em aquele RDD, não é esse regime diferenciado? Provavelmente todos são RDD. Não, exatamente. Nem banho de sol eles tinham direito. Banho de sol, tem uma série de restrição. Às vezes até os favoreceram a não haver o banho de sol, porque eles ficaram fechados e sem tantas fiscalizações da cela. Agora uma questão, a gente teve uma mudança na Constituição recentemente, há alguns anos, para dar status de policial ao agente de segurança penitenciária. Antes era agente de segurança penitenciária e hoje são chamados policiais penais. Ou seja, aqueles que estão lá responsáveis pela guarda, a custódia de alguém tão perigoso quanto esses 2 membros de alta cúpula do crime organizado, eles não tinham nem o nome de policial. Eles eram agentes, meramente agentes. E só há poucos anos que a gente teve essa mudança. Ainda assim, há muita crítica dessa classe, né, daqueles que trabalham nos presídios fazendo essa segurança, de que não são devidamente valorizados. Todo mundo se lembra sempre da polícia militar, que é a que está na rua, que é a que o cidadão geralmente vê,
na viatura, fardado. Você lembra da Polícia Civil, que é onde você deve ir quando tem que registrar um boletim de ocorrência, mas ninguém se lembra, ô Gesualdo, do policial penal, que é aquele que está mais próximo, que está, inclusive, com a sua família em risco, porque eles identificam, né, todos os policiais penais, com a sua própria vida em risco, cuidando para que pessoas como esses perigosos não fujam. Você acha que a gente tem que também, diante desse fato, rever, claro, os protocolos, os presídios, mas também o cidadão, que é o protagonista lá por manter preso estes perigosos? Não tem como falar de segurança pública sem valorizar o policial e não tem como falar de penitenciária sem valorizar o agente penitenciário. Eu sou de Assis, do interior do estado de São Paulo. Lá nós temos uma penitenciária e eu conheço o diretor de presídio e vários que ali trabalham. É um trabalho mentalmente insalubre. A pressão a que eles são submetidas é desumana. E se essas pessoas não tiverem pelo menos uma valorização financeira, uma preparação psicológica, um apoio, um suporte profissional, não há quem não sucumba. E eventualmente uma situação dessa pode decorrer exatamente da pressão que sofreram. Da falta de valorização, da falta de treinamento, da falta de preparo, da falta de especialização, que pode conduzir não apenas à falha, mas à conivência de um profissional, como algo que me parece, sem dúvida, foi o caso. E nesse caso, não, Will, senhor, tem que ter também do Estado uma garantia de segurança para a própria família, né? Para ele se manter incorruptível, se manter firme, não ceder às pressões, sejam psicológicas, sejam as eventuais chantagens, as propostas de corrupção que esses profissionais devem conviver diariamente. A pressão psicológica é muito grande. Eu tive muita relação com o presidente do sindicato aqui dos policiais penitenciários. O apelido era Jabá, e ele relatava muita dificuldade, inclusive disso, né? Os policiais sendo abordados em algumas vezes as famílias por questões justamente por conta dos detentos, né, de alta periculosidade no interior, porque parte da família, inclusive dos detentos, mudam para o interior, né? Mudam para ficar mais próximo, mesmo sem muitas vezes direito à visita, mas mudam para ficar mais próximo. E as famílias desses policiais, por algumas vezes ameaçadas, para ele abrir mão da parte de segurança pública, de defesa do Estado, por conta de proteção da própria família. A polícia tem que ser mais valorizada em todos os sentidos, salarialmente, mas volto a dizer, não é fácil. A máquina pública, por isso que muitas vezes eu digo, essa questão das penitenciárias, você privatizar, não é desvalorizando quem está lá, quem trabalha lá, porque o esforço, o Mossoró, tá certo, o Mossoró foi um caso em 20 anos, mas o dia a dia é insalubre para essas pessoas. A iniciativa privada, muitas vezes, vai ter um outro olhar para esse funcionário privado que vai estar lá. Vai ter um outro olhar, porque vai se preparar, porque o olhar dele vai ser para aquela situação só. O Estado olha para a educação, olha para a saúde, olha para a segurança, olha para transporte, sabe? Tem questões que o Estado pode abrir mão e fazer a privatização. É só ver o transporte. Aqui o metrô para, o único metrô que funciona quando o metrô faz greve é o metrô da linha amarela que é concedida. Então tem que parar de também demonizar essa questão. Olha, vamos privatizar. Privatizar também não é um caminho ruim. E outra, não é privatizar, não é você vender os presídios, é você conceder e você continua tendo controle. Só que você concede para o privado cuidar de algo e você cuidar de saúde, cuidar de educação. É que quando você fala isso, dá a impressão que não existe corrupção na iniciativa privada. E existe da mesma forma. Mas eu não estou falando de corrupção. As pressões a que eles ficariam submetidos, esses funcionários da iniciativa privada, seriam absolutamente os mesmos, né? Então eu não vejo, principalmente uma questão delicada, como é segurança pública e presídio, a imperiosidade de uma privatização. Poderíamos adotar um modelo, por exemplo, de prisões regime aberto, regime semiaberto, que nós estamos falando de pessoas de menor periculosidade. Agora, dessas prisões que envolve quadrilha, que envolve pessoas de alta periculosidade, eu vejo com temeroso uma eventual privatização. Mas é um ponto, né? Claro. Aqui eu acho que tá 2-2 aqui, hein? Não é isso? O Cinho e os tiozão e tiozinho estão a favor da privatização, o Rodolfo e o Gesualdo não, né? É isso?
É isso? Tá empatado? Parece que estamos empatados Parece, aqui, eu sou né? a favor. Talvez você tenha que votar nesse caso, né? Assim. Mas agora minha função agora é Eu vou ouvir melhor a opinião do Diogo para tomar decisão. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Agora vale dizer o seguinte. Privatização, pelo contrário, eu acho que o Estado tem que sair fora da economia mesmo. Mas segurança máxima situações de relevância, de interesse público, o Estado tem que se manter. Ó, Agora, depois que eu falei que o tiozão e o tiozinho estão concordando, o Wilson mudou de opinião. Falou que se o Diogo tá nessa linha, ele vai... Eu não entendi direito, é melhor vai rever Não vale cooptar as pessoas aqui, não. Veja bem, né? Veja bem.